Ela estava ali todos os dias, uniforme impecável, cabelo preso num coque baixo, passos leves como se não quisesse incomodar o chão. Mas ninguém a via. Os clientes passavam por Jéssica como quem passa por uma planta na calçada, presente, porém esquecida. O mais curioso era exatamente esse silêncio que a fazia ser ignorada. Porque, no fundo, as pessoas só escutam o que grita. Quantas vezes você já passou por alguém sem enxergar quem aquela pessoa era de verdade? Quantas histórias incríveis se perdem todos os dias porque quem as vive não tem voz que o mundo queira ouvir? A resposta é desconfortável, muitas. Vivemos rodeados de pessoas que carregam universos inteiros dentro de si, mas que o mundo silencia, seja por preconceito, pressa ou simples indiferença. Jéssica era uma dessas. Sua surdez não a impedia de sentir, mas fazia com que os outros acreditassem que ela tinha menos a oferecer. E quando você é surdo num mundo que só presta atenção em quem fala alto, ser ignorado vira rotina, até o dia em que isso deixa de doer, e começa a endurecer. Jéssica não se lembrava da última vez que alguém tinha olhado em seus olhos enquanto falava com ela. No restaurante, os clientes apontavam os pratos com o dedo ou balbuciavam ordens sem sequer esperar que ela lesse os lábios direito. Alguns murmuravam coisas como coitadinha ou tão bonita, né? Sem nem imaginar que ela lia cada movimento da boca como se fossem palavras gritando na parede de vidro onde ela vivia. Mas naquela noite, tudo o que ela conhecia que fosse previsível, falhou. Um homem entrou com o filho. O menino, de uns 6 anos, rodopiava entre as mesas com os olhos presos ao próprio mundo. Enquanto o pai pedia ajuda, a criança fazia sons guturais e repetitivos, olhando fixamente para as mãos. O homem parecia desesperado, visivelmente cansado, talvez até com vergonha. Quando a criança se recusou a sentar, ele se ajoelhou, tentou falar baixo, acenar, prometer coisas. Nada funcionava. E então ele olhou ao redor, como quem busca socorro num mar de rostos indiferentes. Jéssica observava de longe. O jeito que o menino se comunicava não era estranho para ela. Não exatamente. Havia algo familiar ali, algo que ela não conseguia explicar com palavras. Talvez fosse a maneira como ele usava os olhos, como as mãos contavam coisas que só ele entendia. Ou talvez fosse o desespero do pai, aquele medo invisível de não conseguir alcançar o próprio filho. Sem pensar, ela caminhou até eles. Ajoelhou-se diante da criança e, devagar, com um sorriso quase tímido, ergueu as mãos e fez alguns sinais simples. Tudo bem, você está seguro, quer brincar? O menino parou de balançar o corpo. Depois de alguns segundos, levantou as mãos também e repetiu um dos gestos. Foi sutil, quase imperceptível. Mas ali havia uma resposta. O pai arregalou os olhos. Você entende ele? Perguntou, com a voz embargada. Ela não respondeu com palavras. Fez um sinal que dizia um pouco, e depois apontou para a própria boca, balançando a cabeça negativamente. O homem levou alguns segundos para compreender. Surda, ele sussurrou para si mesmo. E, pela primeira vez, olhou Jéssica como alguém inteiro. Nos minutos seguintes, ela ensinou ao pai 2 ou 3 sinais básicos para acalmar o filho. O menino aceitou o toque do pai com menos resistência. Sentou-se. Respirou mais devagar. Começou a rabiscar algo com os dedos no ar. A comunicação não foi perfeita, mas foi humana. Jéssica voltou ao balcão com as mãos tremendo. Não sabia por que tinha feito aquilo. Talvez não fosse permitido. Talvez alguém reclamasse. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que havia sido útil de verdade, não como garçonete, mas como alguém que podia construir pontes, mesmo sem voz. Naquela mesma noite, quando o expediente terminou, o gerente chamou Jéssica até o escritório. Seu coração disparou. Esperava uma bronca. Em vez disso, encontrou o homem do menino esperando por ela, em pé, de terno e olhos fundos. Ele se apresentou. Renato Lacerda, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Viúvo. Pai de um menino autista não verbal. Alguém que estava cansado de tentar se comunicar com um mundo que não se dobrava para entender o diferente. Preciso de alguém que o compreenda. Que me ajude a compreendê-lo também. Disse, sério. Ele respondeu a você como não responde a ninguém. Jéssica franziu a testa. Tentou sinalizar algo como foi sorte ou não sei se posso, mas ele entendeu mesmo assim. Ela não queria criar esperanças. Eu entendi. Mas se você topar, eu gostaria de contratar você.
Não como garçonete. Como intérprete pessoal do meu filho. Ela ficou parada. Não sabia o que responder. Nunca ninguém tinha oferecido a ela um cargo. Muito menos um espaço onde o que ela era, e não o que faltava nela, fosse o motivo de estar ali. Voltou para casa naquela noite com o coração agitado. Olhava para as mãos como se fossem chaves. Pensou no menino, no olhar dele, no pequeno gesto de retorno. E pensou em Renato. Não era piedade no olhar dele. Era uma pergunta. Um convite. Talvez o mundo ainda não ouvisse Jéssica. Mas, pela primeira vez, parecia interessado em tentar. Jéssica hesitou por 2 dias antes de responder à proposta de Renato. Passava os dedos pelas pontas do avental enquanto olhava o celular com a mensagem parada na tela. Era só escrever sim. Só isso. 3 letras. Mas toda escolha parecia grande demais quando você cresceu ouvindo que devia aceitar o pouco que o mundo te dava, sem fazer perguntas. No 3º dia, ela escreveu. E apagou. Depois escreveu de novo, e enviou. 3 horas depois, Renato apareceu na porta do restaurante. Nem esperou o horário de saída dela. Pediu licença ao gerente, conversou com ele de forma rápida, e quando Jéssica saiu pela porta dos fundos, lá estava o carro dele esperando. A casa ficava num bairro nobre, cercada de muros altos e árvores que pareciam plantadas só para esconder o que havia dentro. Era silenciosa, como ela. Mas havia algo ali que quebrava o sossego de fachada, o som das mãos do menino batendo nas janelas. Ele fazia isso em ritmo, como se fosse um código. Às vezes sorria. Às vezes chorava enquanto batia. O nome dele era Theo. Jéssica passou as primeiras semanas apenas observando. Theo não permitia a aproximação fácil. Nem do pai. Ele se escondia debaixo da mesa, dormia enrolado entre as almofadas e reagia a toques com empurrões. Mas aos poucos, com movimentos repetidos e respeito aos silêncios dele, ela começou a se fazer presente. Não como alguém que exigia resposta, mas como alguém que sabia esperar. Foi num fim de tarde nublado que o gesto aconteceu. Theo estava sentado no chão, balançando o corpo para frente e para trás, com os olhos perdidos no teto. Jéssica, sentada ao lado, desenhava símbolos no ar. Ela sabia que ele não olhava direto, mas observava de canto de olho. Repetiu os sinais devagar: hoje está nublado, está tudo bem, eu estou aqui. Então, sem aviso, Theo estendeu a mão e tocou no pulso dela. Um toque simples. Só isso. Mas para ela, foi como se o mundo tivesse parado. Era a primeira vez que ele a tocava com delicadeza. Um gesto pequeno que dizia: você é segura. Um gesto que não precisava de dicionário para ser compreendido. Renato assistia de longe, parado na porta. Não disse nada, mas o modo como segurou a maçaneta com força mostrava o que sentia. Pela primeira vez, o filho tinha feito contato com alguém, e não era com ele. Jéssica percebeu. E, no mesmo instante, desviou o olhar. Ela sabia reconhecer o orgulho ferido. Sabia o que significava quando alguém via outro se aproximar daquilo que ele mais amava, depois de ter tentado tanto sem conseguir. Mas Renato não se afastou. Em vez disso, foi até ela, ajoelhou-se ao lado dos dois e sinalizou: posso aprender. Era a primeira vez que ele usava as mãos para falar com o filho. Ela sorriu. E, com gestos calmos, começou a ensinar. Na semana seguinte, Theo já conseguia indicar quando queria brincar, quando estava com fome ou quando queria ficar sozinho. Renato aprendia rápido. À noite, depois que o filho dormia, os dois ficavam na sala, Jéssica ensinando palavras e expressões, e ele repetindo com dificuldade, errando, corrigindo, tentando de novo. Sabe, eu tenho dinheiro para pagar as melhores escolas, médicos, terapeutas, disse ele um dia, com as mãos apoiadas nos joelhos. Mas nunca consegui uma conexão real. Aí vem você, com gestos que parecem poesia, e de repente, meu filho me enxerga. Jéssica sorriu com os olhos. Fez um sinal com as mãos: não sou mágica. Renato respondeu, ainda sem muita firmeza: mas é diferente. Ela se sentiu vista. Não como uma funcionária. Não como um caso curioso. Mas como alguém que tinha algo raro: paciência. Presença. E o tipo de silêncio que ouve o que ninguém mais percebe. Naquela noite, antes de dormir, Jéssica pegou o celular e abriu um vídeo antigo, guardado no fundo da galeria.
Uma menina pequena, ainda criança, dançava de olhos fechados numa praça, com os braços abertos como se estivesse sentindo o vento. Ao fundo, uma mulher filmava e ria. Era sua mãe. A última gravação antes do acidente. Ela colocou o vídeo no mudo. Deixou rodar em silêncio. E, pela primeira vez em muitos anos, não chorou ao assistir. Apenas deixou que as lembranças falassem por gestos invisíveis, como Theo fazia com ela. Porque às vezes, um toque vale mais do que todas as palavras que o mundo não quis ouvir. As manhãs na casa de Renato começaram a seguir um novo ritmo. Jéssica chegava cedo, e Theo já esperava por ela com pequenos gestos aprendidos, mãos erguidas para o bom dia, olhos atentos ao que viria depois. Ele ainda tinha dias difíceis, claro, mas agora havia uma ponte entre ele e o mundo, uma ponte feita pelas mãos de uma mulher que conhecia bem o que era viver cercada por vozes que não sabiam como falar com ela. Renato também se transformava aos poucos. Trocava reuniões por tardes de aprendizagem com o filho. Chamava Jéssica para decisões sobre terapias e passava a confiar nela com mais do que simples instruções. Ele escutava. E, sem perceber, ia se aproximando dela não só como pai de Theo, mas como homem. Era discreto, respeitoso. Mas seus olhos carregavam perguntas que Jéssica fingia não ver. Ela percebia tudo. E fingia não perceber nada. Certa noite, após Theo adormecer no sofá com um brinquedo na mão, Renato e Jéssica ficaram na cozinha trocando sinais entre risos contidos. Ele errou ao tentar dizer suco de uva e acabou sinalizando algo como cachorro roxo. Os dois riram. Foi um momento leve, inocente. Mas quando os olhos dele ficaram mais sérios, e ele tocou o braço dela, suave, o ar mudou. Ele sinalizou devagar: "Você é especial." Foi só um gesto. Mas ela se afastou como se tivesse ouvido um grito. No dia seguinte, chegou mais cedo, mas evitou contato visual. Limitou-se a ensinar Theo, sem os mesmos sorrisos. Quando Renato tentava conversar, ela respondia com o mínimo necessário. Era como se tivesse erguido um muro invisível. Não havia raiva, nem frieza. Era medo. Naquela mesma semana, Theo teve uma crise forte. Estava chovendo, e ele entrou em pânico com o som dos trovões. Gritava, batia em si mesmo, empurrava tudo o que via pela frente. Jéssica tentou acalmá-lo, mas pela primeira vez ele a rejeitou. Renato correu até o quarto, mas também não conseguiu se aproximar. Foi um momento tenso. Os dois, paralisados, assistiam Theo no chão, encolhido, chorando alto. Jéssica recuou. Sussurrou para si mesma, sem som, sem gesto. Apenas os lábios se movendo: "É minha culpa." No dia seguinte, não apareceu. Renato ligou. Mandou mensagens. Esperou. Nada. Na casa pequena onde morava, Jéssica sentou-se diante do espelho e encarou o próprio reflexo por minutos. Queria apagar a lembrança do toque de Renato. Queria esquecer os olhos dele, as palavras não ditas. Queria fingir que nada daquilo havia acontecido. Porque permitir que alguém se aproximasse significava abrir portas que ela havia trancado com cadeados de dentro. E do outro lado dessa porta, havia uma menina assustada que nunca superou o que viveu. A surdez dela não veio de nascença. Foi depois do acidente. Um carro em alta velocidade, um sábado de sol, e a mãe segurando sua mão na faixa de pedestres. O impacto foi tão forte que o mundo inteiro se calou. Quando acordou no hospital, o som tinha desaparecido. A mãe não. A mãe já não estava mais em lugar nenhum. Jéssica nunca perdoou o motorista. Mas também nunca perdoou a si mesma. Ouvia o pai gritar em silêncio, sua culpa sussurrando nas paredes da casa. Cresceu acreditando que era melhor não esperar nada da vida. Nem amor. Nem carinho. Nem voz. Então, quando Renato se aproximou, ela correu. Quando Theo a afastou, ela acreditou que merecia. A autossabotagem era uma velha conhecida. E era mais confortável culpar a si mesma do que permitir-se tentar de novo. 2 dias depois, uma batida leve na porta da casa dela interrompeu o silêncio. Renato estava ali, molhado pela chuva, com os olhos cheios de palavras não ditas. Não forçou a entrada. Apenas estendeu um papel. Uma folha branca, dobrada ao meio, com uma frase escrita em letras grandes: "Você ensinou meu filho a confiar. Agora me ensina a esperar por você." Ela leu uma vez. Depois outra. E outra.
Sem saber por quê, suas mãos tremeram. E, mesmo sem conseguir dizer nada, ela balançou a cabeça devagar. Renato não pediu explicações. Só sorriu com respeito. E foi embora. Naquela noite, pela primeira vez desde a infância, Jéssica escreveu no próprio caderno algo que nunca tinha escrito. Talvez eu também mereça ser ouvida. O tempo passou mais devagar nos dias que seguiram. Jéssica voltou à casa de Renato, mas não como antes. Agora, havia algo entre os dois que não precisava ser dito. Não era um romance, nem uma promessa. Era respeito pelo tempo de cada um, pelas feridas não cicatrizadas e pelos silêncios que ainda gritavam por dentro. Theo a recebeu com um desenho. Tinha feito com giz de cera, rabiscado num papel amassado. 3 figuras, um homem de terno, uma mulher de vestido azul e uma criança com um sol no lugar da cabeça. No canto inferior, um pequeno gesto, 2 mãos se tocando. Era o jeito dele de dizer você faz parte. Jéssica apertou o desenho contra o peito. Theo, sem entender bem o gesto, sorriu e correu para o sofá, onde pegou seus blocos coloridos. Aquela manhã seguiu tranquila, e pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu ancorada. Estável. Como se o mundo deixasse de ser um lugar de ameaça constante e se transformasse em chão firme para os pés cansados dela. Renato, por sua vez, mudou. Trocou o olhar depressa pelo de escuta. Já não interrompia com conselhos, nem falava alto para preencher silêncios. Aprendeu a observar os sinais, a perceber o que não era dito, a esperar o tempo de cada gesto. Ele, que sempre se comunicou com argumentos, agora entendia que algumas respostas só surgem quando se cala de verdade. Eu achava que sabia tudo sobre escutar, ele disse, um dia, enquanto secava os pratos. Mas acho que só agora estou realmente ouvindo. Jéssica sinalizou. Ouvir não é sobre os ouvidos. É sobre estar. E estar era o que ela fazia melhor. Com o tempo, começaram a sair com Theo em lugares pequenos, com pouco barulho. O menino passou a aceitar melhor ambientes novos, sempre com Jéssica por perto. Ela não o pressionava. Apenas deixava espaço para que ele fosse como precisava ser. E isso bastava. Certo dia, foram a uma feira de livros infantis. Theo se encantou com uma tenda colorida e correu até lá. No caminho, esbarrou numa senhora, que reagiu com impaciência. Esse menino não tem educação? Jéssica congelou. Renato, ao lado, respirou fundo. Normalmente, responderia. Mas, dessa vez, olhou para Theo, que já se escondia atrás dela, com o corpo encolhido. Em vez de discutir, Renato agachou-se, chamou o filho com um sinal que aprendeu com Jéssica, e falou, devagar, com as mãos. Você está bem. Você não fez nada errado. Você pode brincar. A senhora observou, sem entender muito. Mas ficou em silêncio. Theo sorriu. Correu de volta à tenda, e Renato se levantou, com um olhar que misturava orgulho e paz. Era a primeira vez que defendia o filho sem precisar atacar ninguém. Era a primeira vez que não sentia raiva do mundo, mas compreensão por dentro. Eles voltaram para casa em silêncio, cada um imerso nas próprias memórias. À noite, enquanto Theo dormia, Renato chamou Jéssica para o jardim. Você não sabe o quanto me mudou, disse ele, num tom quase sussurrado. Eu passei a vida achando que sabia o que era escutar. Mas nunca escutei nem a mim mesmo. Ela apenas olhou para ele, e depois para as mãos. Pensou em tudo o que viveu até ali. Na dor que carregava. No peso do passado. E, ainda assim, no presente tão diferente de tudo que ela esperava um dia viver. Renato se aproximou devagar. Tocou os dedos dela com cuidado. Não havia urgência no gesto, nem expectativa. Só presença. E ela não recuou. Não era o fim da dor. Nem o fim dos medos. Mas era o começo de um lugar novo, onde ninguém precisava gritar para ser compreendido. Naquela noite, antes de dormir, Jéssica abriu novamente o vídeo antigo da mãe. Mas, dessa vez, colocou o som. Não ouviu nada, claro. Mas percebeu a música nos olhos da mulher. A dança. A alegria. Entendeu, enfim, que o amor não precisava ter som para ser eterno. Fechou o celular. Apagou a luz. E antes de adormecer, sentiu o peito leve. Pela primeira vez, não por estar sozinha, mas por estar inteira. E se você também acredita que existem vozes que não precisam de som para tocar o coração, então já sabe,
Fica aqui com a gente, se inscreve no canal e continua acompanhando essas histórias que falam direto com a alma.